O filho de 7 anos do milionário estava desaparecido, até que a faxineira. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O som estridente da sirene da ambulância cortou o ar matinal do Alto de Pinheiros como uma lâmina afiada, ecoando entre as mansões imponentes da rua João Moura. Era um domingo de março, daqueles em que o céu paulistano amanhece com um azul límpido que promete um dia perfeito, mas que rapidamente se transformaria no pior pesadelo da família Cavalcante. Dentro do casarão de arquitetura contemporânea, com seus vidros espelhados e jardins meticulosamente cuidados, o caos havia se instalado. Vozes alteradas se misturavam aos passos apressados pelos corredores de mármore Carrara, enquanto celulares tocavam incessantemente com ligações de parentes, amigos e, inevitavelmente, da imprensa que já farejava a tragédia. Miguel! Miguel! Onde você está, meu filho? O grito desesperado de Eduardo Cavalcante reverberava pela casa de 800 metros quadrados. Aos 42 anos, o influente investidor financeiro, conhecido por suas operações milionárias na B3 e sua frieza nas negociações, estava completamente descontrolado. Suas mãos tremiam enquanto revirava cada cômodo, cada armário, cada esconderijo possível onde seu filho de 7 anos pudesse estar brincando de esconde-esconde. Mas não, era brincadeira. Miguel havia sumido. A confraternização familiar do dia anterior ainda deixava seus rastros pela casa. Copos de cristal empilhados na cozinha gourmet, restos de canapés franceses nas bandejas de prata e o aroma persistente do vinho Barolo que o patriarca da família, seu avô Henrique Cavalcante, havia aberto para a ocasião especial. Era para ter sido uma celebração. O aniversário de 85 anos do patriarca, um homem que construíra um império imobiliário do zero e que via em Miguel não apenas um neto, mas o futuro herdeiro de sua linhagem. Calma, Eduardo. A polícia já está a caminho. A voz de Isabela Marques soava controlada, quase profissional. Aos 29 anos, a influenciadora digital, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mantinha sua postura impecável, mesmo em meio ao desespero. Seus cabelos loiros, perfeitamente escovados, contrastavam com os olhos azuis que, por mais que tentasse disfarçar, demonstravam mais preocupação com as possíveis consequências para sua imagem pública do que propriamente com o paradeiro de Miguel. Ela havia se casado com Eduardo há apenas 2 anos, assumindo o papel de madrasta com a elegância fria de quem sabia exatamente o que queria daquela união. Como assim, calma? Eduardo se virou para ela com os olhos injetados de sangue. Meu filho desapareceu, Isabela. Meu filho de 7 anos sumiu da nossa casa. No canto da sala de estar, observando tudo em silêncio absoluto, Maria da Conceição mantinha suas mãos calejadas, entrelaçadas sobre o uniforme azul marinho. Aos 46 anos, ela carregava no rosto moreno as marcas do sol escaldante do sertão piauiense, de onde saíra há 15 anos, em busca de uma vida melhor na capital paulista. Seus olhos castanhos, pequenos mas incrivelmente observadores, captavam cada detalhe, cada expressão, cada palavra sussurrada nos cantos da casa. Maria conhecia aquela família há 8 meses, desde que fora contratada como diarista 3 vezes por semana. Vinha de Teresina, onde criara sozinha 3 filhos depois que o marido a abandonara para tentar a vida no garimpo. Agora, com os filhos crescidos e independentes, sustentava 2 netos, enquanto a filha mais nova cursava enfermagem. Cada centavo de seu salário de R$ 120 por dia era contado e recontado antes de ser enviado para casa ou gasto com as necessidades básicas de sua vida simples em um apartamento de 2 cômodos na cidade de Tiradentes. Dona Maria, Eduardo se aproximou dela, a voz embargada. A senhora viu alguma coisa estranha ontem?
Alguém diferente? O Miguel falou alguma coisa? Maria balançou a cabeça lentamente, mas seus olhos revelavam algo mais. Ela havia notado, sim, detalhes que ninguém mais prestara atenção. O jeito como Miguel brincara sozinho no jardim durante a festa, desenhando algo no chão com um graveto. A forma como ele olhara para a porta da lateral da casa, aquela que dava acesso direto à área de serviço, com uma expressão que ela não conseguira decifrar na época. Não, senhor Eduardo, o menino estava quietinho, brincando, mas... Ela hesitou, pesando cada palavra. Ele perguntou onde ficava. O quarto da mãe dele. O silêncio que se abateu sobre a sala foi ensurdecedor. Isabela enrijeceu imperceptivelmente, enquanto Eduardo fechava os punhos. A mãe biológica de Miguel, Carolina, era um assunto proibido naquela casa. Havia se separado de Eduardo quando o menino tinha 3 anos, e desde então era como se ela nunca tivesse existido. E o que a senhora respondeu? A voz de Eduardo saiu mais áspera do que ele pretendia. Disse que não sabia, seu Eduardo, que ele devia perguntar para o senhor. A campainha tocou, interrompendo a tensão. Eram os investigadores da Polícia Civil, comandados pelo delegado Marcelo Santos, um homem experiente de 48 anos que já havia lidado com dezenas de casos de desaparecimento em bairros nobres da cidade. Ele sabia que esses casos geralmente envolviam muito mais do que aparentavam na superfície. Enquanto os policiais começavam seus procedimentos, isolando a casa como cena do crime e interrogando cada pessoa presente, Maria da Conceição continuava em seu canto, observando. Ela havia aprendido, ao longo de décadas trabalhando em casas de família, que as verdades mais importantes eram sussurradas nos corredores, reveladas em olhares esquivos e escondidas nos detalhes que os patrões consideravam insignificantes. E havia algo que ela ainda não contara para ninguém. Algo que descobrira pela manhã quando chegara para fazer a limpeza pós-festa. No quarto de Miguel, atrás do armário de brinquedos importados, ela encontrara alguns papéis amassados. Desenhos feitos com lápis de cor, mostrando o que pareciam ser plantas da casa, com setas e caminhos marcados. E no canto de um deles, escrito com a caligrafia trêmula de uma criança de 7 anos, 2 palavras que fizeram seu coração disparar. Encontrar mamãe. Maria guardou os desenhos no bolso do uniforme, sentindo o peso da descoberta como uma pedra no peito. Sua experiência de mãe e avó lhe dizia que Miguel não havia simplesmente desaparecido. Ele havia fugido e tinha um plano. 2 semanas haviam se passado desde o desaparecimento de Miguel, e a rotina da mansão dos Cavalcante havia se transformado em um pesadelo de investigações intermináveis, jornalistas acampados na calçada e o barulho constante de helicópteros da imprensa sobrevoando o bairro. Maria da Conceição mantinha sua rotina de trabalho, chegando pontualmente às 8 da manhã, mas agora, sob o olhar atento dos investigadores que ainda perambulavam pela propriedade. Era uma quinta-feira chuvosa quando ela fez a descoberta que mudaria completamente o rumo das investigações. Enquanto limpava a área de serviço, algo chamou sua atenção no chão próximo à porta lateral da casa. Aquela mesma porta que Miguel havia olhado fixamente durante a festa de aniversário do bisavô. Que coisa estranha! Murmurou para si mesma, agachando-se para examinar melhor. Ali, entre as pedras portuguesas do piso, havia pequenos grãos de uma areia avermelhada, completamente diferente da terra escura do Jardim dos Cavalcante. Mais intrigante ainda eram as marcas quase imperceptíveis de pegadas pequenas, do tamanho de um tênis infantil número 32, que Miguel usava. Maria conhecia bem aquela tonalidade de terra vermelha. Era idêntica à que cobria as estradas de sua cidade natal no Piauí, mas aqui em São Paulo, onde Miguel poderia ter pisado em algo assim?
Ela guardou algumas amostras da areia em um lenço de papel, movida por um instinto que não conseguia explicar. Dona Maria, a senhora está bem? A voz de Cláudio, o jardineiro de 55 anos que cuidava dos jardins da família há mais de uma década, a sobressaltou. Era um homem magro, de pele queimada pelo sol e mãos eternamente sujas de terra. Diferente dos outros funcionários, ele morava em uma pequena edícula nos fundos da propriedade. Ah, seu Cláudio, o senhor me assustou. Maria se levantou, guardando discretamente o lenço com a terra. Estava só limpando aqui. Essa chuva traz tanta sujeira. Cláudio se aproximou, os olhos atentos fixados no chão onde ela estava. Terra vermelha, né? Engraçado. Ontem eu vi a mesma coisa no jardim da frente. Pensei que fosse da obra da casa da vizinha, mas eles estão usando só concreto lá. O coração de Maria acelerou. O senhor viu quando essa terra apareceu? Foi logo depois da festa do seu Henrique. Lembro porque no domingo eu tinha varrido tudo certinho antes dos convidados chegarem. Cláudio coçou a cabeça pensativo. Sabe que é mais, Dona Maria? Achei estranho o Severino ter chegado tão tarde naquele dia. Severino era o motorista particular da família. Um homem reservado de 60 anos que dirigia para os Cavalcante há 8 anos. Sempre pontual, sempre discreto, conhecia cada rua de São Paulo como a palma da mão. Como assim tarde? Maria tentou manter a voz casual, mas seu coração disparava. Ele sempre chega às 7 da manhã nos dias de festa para ajudar com a preparação, mas naquele domingo só apareceu depois das 10. Disse que teve um problema com o carro, mas o Mercedes dele estava limpinho, sem nenhum arranhão. Maria sentiu um frio na espinha. Às 10 da manhã de domingo, Miguel já havia sido descoberto como desaparecido. A festa havia terminado na noite anterior e pela manhã Eduardo notara que o filho não estava em seu quarto. Se Severino chegara tarde justamente naquela manhã... Seu Cláudio, ela baixou a voz. O senhor acha que pode ter acontecido alguma coisa estranha? O jardineiro olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. A chuva batia forte nas janelas da casa, criando uma cortina de som que os protegia de ouvidos indiscretos. Olha, Dona Maria, eu trabalho nessa casa há muito tempo. Já vi muita coisa que não me cabe comentar. Mas naquela noite da festa, eu ouvi o Severino conversando no telefone lá na garagem. Ele falava baixo, mas conseguia ouvir algumas palavras. Falava sobre levar o menino para um lugar seguro. Maria sentiu as pernas amolecerem. O senhor tem certeza? Tenho, sim. E tinha mais gente envolvida na conversa. Pelo que eu entendi, não era só ele. Quando me viu chegando perto, desligou rapidinho e inventou uma desculpa qualquer. Naquele momento, a pitosi, voz estridente de Isabela, ecoou pela casa. Maria! Maria, onde você está? Preciso que limpe a biblioteca hoje. Maria trocou um olhar rápido com Cláudio antes de se dirigir para dentro da casa. A biblioteca dos Cavalcante era um dos cômodos mais impressionantes da mansão. Uma sala com pé direito duplo, estantes de carvalho que iam do chão ao teto e uma coleção de mais de 3.000 livros. Havia também uma escada de madeira deslizante e poltronas de couro importado onde o patriarca Henrique costumava ler seus jornais financeiros. A polícia terminou a vistoria aqui ontem, explicou Isabela, ajeitando os cabelos loiros. Fizeram uma bagunça terrível. Preciso que organize tudo novamente antes do meu pai chegar para jantar. Enquanto Isabela se retirava, Maria começou seu trabalho meticuloso. Era sempre assim que ela gostava de limpar, com atenção aos detalhes, observando tudo. E foi assim que notou algo que os investigadores aparentemente haviam perdido. Entre os livros de economia e administração, havia um pequeno espaço vazio na estante ao nível dos olhos de uma criança.
Era exatamente o lugar onde ficava um atlas infantil ilustrado que Miguel adorava folhear. Maria lembrava-se perfeitamente. Nas poucas vezes em que havia limpado a biblioteca com o menino por perto, ele sempre pegava aquele livro para ver os mapas coloridos. Onde será que foi parar esse livro? Pensou em voz alta, passando os dedos pelo espaço vazio. Foi então que ouviu passos pesados se aproximando. Era o velho Henrique Cavalcante, de 85 anos, apoiando-se em sua bengala de marfim. Apesar da idade avançada, seus olhos azuis mantinham a perspicácia que o tornara um dos empresários mais respeitados e temidos do setor imobiliário paulistano. Maria, não é? Sua voz era grave, autoritária. Como está o trabalho? Bem, seu Henrique, só organizando os livros que a polícia mexeu. O patriarca se aproximou da estante, os olhos percorrendo os volumes com familiaridade. Quando chegou ao espaço vazio, franziu as sobrancelhas espessas. Cadê o atlas que ficava aqui? Não sei, seu Henrique. Quando cheguei, já estava faltando. Por um breve momento, Maria viu algo passar pelos olhos do velho. Uma sombra de medo, preocupação, mas foi tão rápido que ela quase pensou ter imaginado. Esse livro, Henrique murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Miguel sempre perguntava sobre os lugares onde a mãe dele poderia estar. As palavras escaparam dos lábios do velho como se fossem um pensamento alto demais, e ele imediatamente se recompôs, voltando à sua postura rígida habitual. Continue com seu trabalho, disse secamente, virando-se para sair. Mas Maria havia escutado. E agora, juntando as peças, a terra vermelha, o atraso de Severino, o atlas desaparecido e aqueles desenhos que ainda guardava escondidos em casa, começava a formar uma teoria que a deixava cada vez mais inquieta. Miguel não havia sido sequestrado, ele havia fugido, e alguém o havia ajudado. O mês de abril chegou trazendo as primeiras chuvas intensas do outono paulistano, e com elas, uma mudança perceptível no comportamento da família Cavalcante. Maria da Conceição percebia isso em detalhes que apenas alguém acostumado a viver nas entrelinhas conseguia captar. A forma como Eduardo evitava olhar diretamente para ela durante suas instruções de limpeza, a maneira como Isabela verificava obsessivamente seus seguidores nas redes sociais a cada 5 minutos, e principalmente a crescente irritabilidade do patriarca Henrique. Era uma sexta-feira cinzenta quando Maria decidiu recorrer aos ensinamentos que trouxera de sua terra natal. No Piauí, sua avó Raimunda sempre dizia que, quando as palavras se escondem, as plantas revelam a verdade. Não era superstição, era uma forma ancestral de quebrar as barreiras que as pessoas erguiam ao redor de seus segredos. Durante o horário de almoço, quando a família se retirava para seus afazeres, Maria preparou um chá de erva cidreira com camomila na cozinha dos funcionários. A combinação específica tinha um efeito relaxante que soltava a língua das pessoas, algo que sua avó lhe ensinara quando ainda era menina, ajudando nos partos da cidade. Seu Cláudio, chamou o jardineiro que estava almoçando seu marmitex no quintal dos fundos. Aceita um chazinho? Tá fazendo um frio danado. Cláudio aceitou agradecido, e logo Severino se juntou a eles. O motorista parecia ainda mais taciturno que o normal, seus olhos escuros evitando contato direto. Aos 60 anos, tinha a aparência típica de quem passara a vida toda no trânsito paulistano. Ombros curvados, mãos marcadas pelo volante e uma expressão constantemente preocupada. Como vocês estão lidando com toda essa situação? Maria perguntou suavemente, servindo o chá em canecas simples de louça branca. Tá difícil, dona Maria, suspirou Cláudio. A casa não é mais a mesma. Ninguém sorri, ninguém conversa. É só investigação, pergunta, telefone tocando.
Severino tomou um gole longo do chá, e Maria notou como suas mãos tremiam levemente. Era a deixa que ela esperava. Seu Severino, o senhor que conhece São Paulo inteirinha, na sua opinião, onde uma criança de 7 anos conseguiria se esconder por tanto tempo? O motorista quase engasgou com o chá. Como assim, Dona Maria? Ah, eu fico pensando, uma criança dessa idade, sozinha, como ela conseguiria sobreviver? Onde ela encontraria comida, abrigo? Maria manteve sua voz doce, maternal. O senhor já levou o Miguel para muitos lugares, né? Ele conhece bem a cidade. Não, não. Severino balançou a cabeça vigorosamente. O menino quase não saía de casa, só escola, médico, essas coisas. E sempre acompanhado. Mas ele era curioso, né? Sempre fazendo perguntas sobre os lugares por onde passavam. Cláudio concordou. É verdade, Dona Maria. Quando eu estava trabalhando no jardim, ele sempre queria saber sobre as plantas, de onde vinham, se cresciam em outros lugares. E sobre pessoas, Severino murmurou, quase inaudivelmente, mas Maria captou cada palavra. Ele sempre perguntava sobre pessoas. O jardineiro e a diarista se voltaram para o motorista, que percebeu ter falado demais. O chá estava fazendo efeito. Que tipo de pergunta, seu Severino? Maria insistiu gentilmente. Ah, besteira de criança. Perguntava se eu conhecia onde a mãe dele morava, se alguma vez eu tinha visto ela na rua. Severino passou a mão pelo rosto cansado. Eu sempre dizia que não sabia, porque realmente não sei. Mas o menino insistia, dizia que quando crescesse ia procurar ela. Maria sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão serena. E como o senhor respondia? Falava para ele não pensar nisso, que o pai dele cuidava bem dele, que a família dele estava ali mesmo. A voz de Severino se embargou. Mas nos últimos tempos, ele ficou mais insistente. Chegou a me perguntar se eu sabia ler endereços de hospital. Hospital. Cláudio franziu as sobrancelhas. Ele tinha ouvido em algum lugar que a mãe dele trabalhava num hospital. Perguntou se quando a gente passasse por algum na rua, eu podia parar para ele ver. Maria disfarçou sua excitação bebericando o chá. Carolina, a mãe de Miguel, era enfermeira. A informação batia perfeitamente com o que ela havia descoberto ouvindo conversas sussurradas entre as empregadas de outras casas do bairro. E o senhor parava? Perguntou com naturalidade. Severino ficou em silêncio por um longo momento, lutando visivelmente com algo interno. O chá continuava fazendo seu trabalho, relaxando suas defesas. Uma vez, só uma vez, eu parei. Sua voz saiu quase como um sussurro. Era num hospital, na Zona Sul. O menino ficou olhando pela janela do carro, procurando. Não sei o quê. Ficou uns 10 minutos só olhando. Qual hospital, seu Severino? Maria tentou manter a voz casual, mas seu coração disparava. Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. É longe daqui, na Zona Sul. O menino disse que tinha sonhado com aquele lugar. Cláudio balançou a cabeça, confuso. Como ele podia sonhar com um lugar que nunca tinha visto? Não sei. Criança tem umas imaginações. Severino terminou seu chá de um gole só. Mas depois disso ele ficou diferente, mais quieto, mais determinado, sabe? Como se tivesse descoberto algo importante. Maria absorveu cada palavra, cada detalhe. O Hospital Municipal da Vila Santa Catarina ficava a mais de 30 quilômetros de distância do Alto de Pinheiros. Como Miguel poderia ter sonhado com um lugar específico onde possivelmente sua mãe trabalhava? Dona Maria, Cláudio interrompeu seus pensamentos. A senhora acha que o menino pode ter tentado ir atrás da mãe dele? Antes que ela pudesse responder, a voz autoritária de Henrique Cavalcante ecoou pelo quintal. Severino, precisamos sair, agora! O motorista se levantou rapidamente, claramente aliviado por ter uma desculpa para encerrar a conversa.
Mas Maria não havia terminado suas investigações. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na cidade de Tiradentes, ela espalhou sobre a mesa da cozinha todos os elementos que havia coletado: os desenhos de Miguel com os caminhos marcados, a amostra de terra vermelha embrulhada no lenço e agora a informação sobre o Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. Pegou seu celular antigo e digitou no Google Maps o endereço do hospital. A rota que apareceu na tela a deixou sem fôlego. Para chegar lá saindo do alto, de Pinheiros, seria necessário passar pela Marginal Pinheiros, onde havia uma grande obra de viaduto em construção. Uma obra que usava exatamente o tipo de terra vermelha que ela havia encontrado na área de serviço da casa dos Cavalcanti. Meu Deus! Sussurrou para si mesma. O menino fez esse caminho. Mas uma criança de 7 anos não conseguiria percorrer essa distância sozinha. Alguém o havia levado até lá. Alguém que conhecia exatamente onde encontrar Carolina. E pelas palavras de Severino, esse alguém poderia ser a própria pessoa em quem a família mais confiava. Maria guardou tudo novamente, mas agora com um peso diferente no peito. Não era mais apenas suspeita, era quase certeza. E ela precisava decidir o que fazer com essa informação que poderia destruir não apenas sua fonte de renda, mas potencialmente colocar sua própria vida em risco. Porque se suas suspeitas estivessem corretas, havia muito mais gente envolvida no desaparecimento de Miguel do que qualquer investigação oficial poderia imaginar. O feriado de 21 de abril chegou com um sol radiante que contrastava drasticamente com o clima sombrio que pairava sobre a família Cavalcanti. Por tradição, todos se dirigiriam para a fazenda em Brotas, uma propriedade de 200 hectares que pertencia à família há 3 gerações. Era um refúgio onde Henrique costumava reunir filhos, netos e agregados para momentos de descontração. Mas neste ano, a viagem tinha ares de fuga da pressão midiática que cercava o caso do desaparecimento de Miguel. Maria da Conceição foi convidada para acompanhar a família, uma situação inédita que a deixou desconfiada. Isabela justificou, dizendo que precisaria de ajuda extra com a limpeza da casa da fazenda. Mas Maria suspeitava que havia outros motivos. Talvez quisessem mantê-la sob vigilância, longe de São Paulo e de possíveis contatos com a imprensa. A viagem durou 4 horas, com Severino dirigindo a Sprinter preta da família em silêncio sepulcral. Eduardo olhava pela janela com expressão vazia, enquanto Isabela postava stories melancólicos em suas redes sociais, sempre cuidando para manter a imagem de esposa devotada em meio à tragédia familiar. A fazenda Santa Rita era um espetáculo à parte, casa-sede colonial restaurada, capela particular, piscina olímpica, quadra de tênis e uma vista deslumbrante do vale que se estendia até onde a vista alcançava. Era ali que a família Cavalcanti costumava demonstrar seu poder e tradição, recebendo políticos, empresários e personalidades da alta sociedade paulistana. Maria: "Você ficará na dependência dos empregados", informou Isabela, apontando para uma construção menor próxima à casa principal. "Amanhã começamos a limpeza cedo." Mas foi justamente por estar hospedada separadamente que Maria conseguiu observar a família quando pensavam estar sozinhos. Da janela de seu quarto simples, ela tinha uma visão privilegiada do terraço onde os Cavalcanti se reuniam para suas refeições. Na primeira noite, durante o jantar à luz de velas, ela presenciou uma discussão que mudaria completamente sua perspectiva sobre o caso. "Pai, não podemos continuar fingindo que está tudo normal." A voz de Eduardo estava alterada, embargada pelo uísque que vinha consumindo desde a chegada. "Faz mais de 1 mês que o Miguel sumiu. A polícia não tem pistas, a imprensa está nos destruindo." "Baixe a voz, Eduardo." A resposta seca de Henrique cortou o ar da noite como uma navalhada. "As paredes têm ouvidos, mesmo aqui.
Ouvidos de quem, pai? Da Maria. Ela é só uma diarista que pode estar gravando nossas conversas para vender para algum jornalista. Henrique bateu a bengala no chão de madeira. Vocês acham que cheguei aos 85 anos sendo ingênuo? Maria sentiu um frio na espinha. Eles realmente suspeitavam dela. Henrique, amor, Isabela se intrometeu na conversa com sua voz doce e calculada. Talvez seja hora de considerarmos outras possibilidades. Que possibilidades? Eduardo se virou para a esposa com os olhos injetados. Bem, Isabela hesitou, como se estivesse pisando em ovos. E se o Miguel realmente foi atrás da Carolina? E se ele conseguiu chegar até ela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria prendeu a respiração colada à janela. Isso é impossível. Eduardo balançou a cabeça vigorosamente. Ele é uma criança de 7 anos. Como chegaria até a Zona Sul sozinho? Não sozinho. A voz de Henrique soou grave e perigosa. Alguém o ajudou, a questão é quem? Pai, o senhor acha que alguém da casa... Eu não acho nada, Eduardo, eu sei. Henrique se levantou, apoiando-se pesadamente na bengala. Há anos eu venho notando comportamentos estranhos. Conversas interrompidas quando eu me aproximo, olhares trocados, pequenas mentiras. Maria sentiu suas pernas amolecerem. O velho sabia de alguma coisa. Severino trabalha para nossa família há 8 anos, continuou Henrique, começando a caminhar de um lado para o outro no terraço. Conhece cada rua de São Paulo, tem acesso total à casa e, principalmente, ele sempre teve uma ligação especial com o Miguel. Pai, o senhor está insinuando que o Severino... Não estou insinuando nada, estou afirmando. Henrique parou de caminhar e encarou o filho. No domingo do meu aniversário, Severino chegou 3 horas atrasado. Disse que teve problema com o carro, mas não havia nada de errado com o Mercedes. Conferimos depois. Isabela se intrometeu novamente. Mas por que ele faria isso? Qual seria o motivo? Dinheiro, Henrique respondeu sem hesitar. Carolina pode ter oferecido dinheiro para ele trazer o menino, ou chantagem. Ela sempre foi esperta, aquela mulher. Eduardo enterrou o rosto nas mãos. Pai, se isso for verdade, se o Miguel estiver com a Carolina, então teremos um problema muito maior do que um simples desaparecimento. Henrique concluiu friamente. Teremos uma guerra pela custódia, e Carolina conhece segredos sobre nossa família que podem nos destruir. Maria sentiu o mundo girar ao redor. Que segredos eram esses? O que Carolina sabia que tornava sua presença tão ameaçadora para os Cavalcanti? A conversa foi interrompida pela chegada de Severino, que se aproximou do terraço com passos hesitantes. Com licença, seu Henrique, o senhor mandou me chamar. O patriarca estudou o motorista por longos segundos antes de responder. Severino, você trabalha em nossa família há quantos anos? 8 anos, seu Henrique. E em todos esses anos, você sempre foi leal, discreto, confiável. Sempre, senhor. Então me explique. A voz de Henrique se tornou gélida. Por que no dia do meu aniversário você chegou 3 horas atrasado mentindo sobre problemas no carro? Severino empalideceu visivelmente, mesmo na penumbra da noite. Suas mãos começaram a tremer. Eu tive um contratempo, seu Henrique. Uma coisa pessoal. Que tipo de coisa pessoal? O motorista olhou nervosamente para Eduardo e Isabela antes de responder. Minha irmã teve um problema de saúde. Precisei levá-la ao hospital. Interessante. Henrique sorriu friamente. Porque eu liguei para sua irmã ontem. Ela estava ótima e disse que não teve nenhum problema de saúde recentemente. O silêncio que se abateu sobre o terraço era tão denso que Maria podia ouvi-lo de sua janela. Severino estava encurralado. Seu Henrique, eu posso explicar... Pode mesmo. E vai explicar, mas não aqui.
Henrique bateu a bengala no chão novamente. Amanhã, quando voltarmos para São Paulo, você vai acompanhar Eduardo até a delegacia e vai contar ao delegado Santos exatamente onde levou meu bisneto. Pai! Eduardo tentou intervir. Sem discussão! Henrique explodiu. Chega de mentiras, chega de jogos! Quero meu bisneto de volta, nem que eu tenha que destruir metade de São Paulo para encontrá-lo. Severino se retirou cabisbaixo, e Maria viu quando ele passou por baixo de sua janela, os ombros curvados de derrota. Mas havia algo em sua expressão que a intrigava. Não parecia culpa ou medo. Parecia alívio. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando, mas o quadro final era muito mais complexo e perigoso do que ela imaginara. Se Severino realmente havia ajudado Miguel a encontrar Carolina, isso significava que o menino estava vivo e seguro. Mas também significava que uma guerra familiar estava prestes a explodir, e ela estava bem no meio do campo de batalha. E havia ainda uma pergunta que a atormentava. Que segredos Carolina conhecia sobre a família Cavalcante? Segredos suficientemente graves para que Henrique preferisse fingir que o próprio bisneto havia sido sequestrado a admitir que ele pudesse estar com a mãe biológica? O retorno para São Paulo na segunda-feira foi tenso como um fio de navalha. Severino dirigia em silêncio absoluto, suas mãos agarradas ao volante como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. No banco de trás, Eduardo olhava fixamente para a janela enquanto Isabela fingia dormir, mas Maria percebia seus olhos entreabertos, observando cada movimento do motorista pelo retrovisor. Henrique havia ficado na fazenda para descansar, mas Maria sabia que o verdadeiro motivo era estratégico. O patriarca estava dando tempo para que Eduardo e a polícia interrogassem Severino sem sua presença intimidadora, calculando cada movimento como uma jogada de xadrez. De volta à rotina da mansão, Maria notou que a atmosfera havia mudado completamente. Havia uma tensão palpável no ar, como se todos estivessem esperando uma bomba explodir. E foi justamente nesse clima de nervosismo que ela fez sua descoberta mais impactante. Era uma quarta-feira de maio, quando Isabela a chamou para uma tarefa inusitada: organizar e limpar o escritório de Eduardo, algo que normalmente era feito pela secretária particular. O ambiente era imponente. Mesa de mogno maciço, estantes repletas de livros sobre finanças, diplomas emoldurados nas paredes e uma vista panorâmica do bairro através de janelas do chão ao teto. Preciso que você limpe tudo muito bem, instruiu Isabela nervosa. Principalmente organize os papéis da mesa. Tem estado uma bagunça desde que... Ela não terminou a frase, mas ambas sabiam a que se referia. Sozinha no escritório, Maria começou seu trabalho meticuloso. Foi ao mover uma pilha de contratos que ela viu algo que fez seu coração disparar. Um tablet infantil azul, semi-escondido entre documentos financeiros. Era o iPad do Miguel. Olhando rapidamente para a porta para se certificar de que estava sozinha, Maria ligou o dispositivo. A tela iluminou, mostrando jogos educativos, desenhos animados e, no histórico do navegador, uma série de pesquisas que a deixaram sem fôlego. Hospital Vila Santa Catarina, enfermeiras. Como encontrar pessoas que trabalham em hospital. Mãe enfermeira Carolina Santos. Ônibus alto de Pinheiros para a Zona Sul. Criança. Pode andar sozinha na rua. As pesquisas eram datadas dos dias anteriores ao desaparecimento. Miguel não apenas havia planejado sua fuga, como havia pesquisado meticulosamente como executá-la. Mas o mais impressionante era que as buscas revelavam detalhes específicos sobre Carolina que uma criança de 7 anos não deveria conhecer, a menos que alguém tivesse lhe fornecido essas informações. Maria fotografou discretamente as telas com seu celular antigo, as mãos tremendo de nervosismo.
Estava prestes a recolocar o tablet no lugar quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, escondeu o dispositivo entre os papéis novamente e voltou a limpar a mesa com naturalidade forçada. Como está o trabalho? Eduardo apareceu na porta, a expressão carregada de cansaço e ansiedade. Bem, seu Eduardo, só organizando os papéis como a dona Isabela pediu. Eduardo se aproximou da mesa, seus olhos passando rapidamente pelos documentos. Por um momento, Maria pensou que ele notaria o tablet fora de lugar, mas ele estava claramente focado em outras preocupações. Maria, ele disse de repente, eu posso confiar na senhora? A pergunta a pegou desprevenida. Claro, seu Eduardo. Não me refiro apenas ao trabalho. Eu falo sobre tudo isso que está acontecendo. Ele gesticulou vagamente. Meu pai acha que alguém da casa ajudou o Miguel a fugir? A senhora acha isso possível? Maria escolheu cada palavra cuidadosamente. Seu Eduardo, o Miguel era uma criança muito esperta, sempre perguntando, sempre observando. É possível que ele tenha descoberto coisas sozinho. Que tipo de coisas? Bem, ela hesitou. Ele sempre perguntava sobre a mãe dele. Para todos nós. Talvez tenha juntado informações de diferentes fontes. Eduardo fechou os olhos, passando as mãos pelo rosto. A Carolina, ela não era uma pessoa má, sabe? Só era complicada. Vinha de uma família humilde, trabalhava muito, queria dar estabilidade para o Miguel. Que ela foi embora então? A pergunta escapou antes que Maria pudesse se conter. Eduardo a encarou com surpresa, como se estivesse se perguntando se deveria responder. Meu pai achava que ela não era adequada para nossa família. Disse que ela queria nosso dinheiro, que estava usando o Miguel para se beneficiar. Eduardo se sentou pesadamente na poltrona de couro. Mas eu sabia que não era verdade. Carolina amava o Miguel mais do que a própria vida. E mesmo assim ela foi embora? Meu pai pode ser muito persuasivo quando quer. Ofereceu uma quantia para ela se afastar com a condição de que nunca mais tentasse contato. Disse que se ela realmente amasse o Miguel, o deixaria ter uma vida melhor, com melhores oportunidades. Maria sentiu uma pontada de indignação, mas manteve a expressão neutra. E ela aceitou? No começo, não. Mas meu pai tem advogados muito competentes. Ameaçaram processá-la, tirar a guarda, alegar que ela não tinha condições financeiras de criar uma criança adequadamente. Eduardo suspirou profundamente. Carolina era jovem, trabalhava em 3 empregos para se sustentar. Não tinha como lutar contra nossos recursos. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. Henrique havia chantageado Carolina, usando o sistema jurídico e sua influência para afastá-la do próprio filho. E Miguel havia descoberto isso de alguma forma. Seu Eduardo, Maria disse cuidadosamente. E se o Miguel soubesse disso? E se ele tivesse descoberto que a mãe não o abandonou? Eduardo a olhou com os olhos arregalados, como se a possibilidade nunca tivesse ocorrido a ele. Você acha que alguém contou para ele? Antes que Maria pudesse responder, a voz estridente de Isabela ecoou pelo corredor. Eduardo, a polícia chegou. Querem falar com você sobre o Severino. Eduardo se levantou rapidamente e saiu do escritório, deixando Maria sozinha novamente. Mas agora ela tinha muito mais do que suspeitas suspeitavam. Tinha provas concretas de que Miguel havia planejado sua fuga e informações que explicavam suas motivações. Determinada a descobrir mais, ela dirigiu-se à biblioteca. Se Miguel havia pesquisado sobre a mãe no tablet, talvez tivesse deixado outros rastros pela casa. Foi vasculhando cuidadosamente entre os livros que ela encontrou algo que quase a fez gritar. Entre as páginas de um volume sobre geografia do Brasil, havia 3 cartas manuscritas.
Eram cartas de Carolina para Miguel, nunca entregues. Datadas ao longo dos últimos 2 anos, cada uma delas expressava o amor desesperado de uma mãe pela criança que foi forçada a abandonar. Meu querido Miguel, hoje você completou 6 anos e eu não pude estar aí para cantar parabéns. Trabalho no Hospital Vila Santa Catarina agora, cuidando de outras crianças e pensando em você todos os dias. Miguel, meu amor, espero que um dia você entenda que eu nunca quis ir embora. Seu avô disse que seria melhor para você, que eu só atrapalharia seus estudos e seu futuro. Filho do meu coração, descobri seu endereço e venho deixar estas cartas esperando que alguém as entregue para você. Quero que saiba que nunca parei de te amar, nem por um segundo. As cartas tinham sido interceptadas. Alguém na casa dos Cavalcanti as recebia e as escondia, impedindo que chegassem até Miguel. Mas, de alguma forma, o menino as havia encontrado. Maria fotografou cada carta com mãos trêmulas. Agora, ela entendia tudo. Miguel não havia apenas descoberto onde a mãe trabalhava. Ele havia lido suas cartas de amor e desespero, havia compreendido que fora separado dela à força e havia decidido que era hora de agir. E alguém na casa dos Cavalcanti, alguém que tinha acesso às cartas e conhecia a verdade, havia decidido ajudá-lo a encontrar Carolina. A questão que permanecia era quem e por quê. O mês de maio chegava ao fim quando a bomba finalmente explodiu. Era uma sexta-feira nublada, daquelas que prenunciam tempestade, quando Maria chegou para trabalhar e encontrou a casa dos Cavalcanti em completo alvoroço. Carros de polícia estavam estacionados na entrada. E ela pôde ver através das janelas vários investigadores conversando intensamente com Eduardo no escritório. Maria! Isabela a interceptou antes mesmo que ela pudesse guardar a bolsa. Precisamos conversar, agora. A influenciadora a conduziu até a sala de estar, onde Henrique estava sentado em sua poltrona de couro, com a expressão mais sombria que Maria já vira em seus 8 meses trabalhando ali. O patriarca a estudou com olhos penetrantes, como um juiz avaliando um réu. Sente-se, ordenou, apontando para o sofá à sua frente. Maria obedeceu, sentindo o coração disparar. Suas mãos suavam enquanto ela tentava manter a aparência calma, mas internamente uma voz gritava que sua investigação havia sido descoberta. Maria da Conceição Santos. Henrique pronunciou seu nome completo com uma solenidade assustadora. 46 anos, natural de Teresina, Piauí, 3 filhos, 2 netos, trabalha em nossa casa há 8 meses. Sim, senhor, ela respondeu com a voz firme, apesar do nervosismo. Ontem à noite, continuou Henrique, recebemos uma ligação anônima. Uma pessoa disse ter informações sobre o paradeiro do Miguel. Informações que apenas alguém de dentro desta casa poderia ter. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim, seu Henrique? Alguém vazou para a imprensa que estávamos investigando o Severino. A informação apareceu no jornal online São Paulo Agora, com detalhes específicos sobre nossos interrogatórios privados. Isabela se intrometeu na conversa, sua voz carregada de acusação. Detalhes que só nós e os funcionários da casa conhecíamos. E você? Henrique fixou seus olhos nos dela. É a única funcionária nova, a única que não passou por nossos filtros de segurança mais rigorosos. Maria sentiu as pernas amolecerem, mas forçou-se a manter a postura ereta. Seu Henrique, eu nunca falei com jornalista nenhum. Nem sei como falar com essas pessoas. Tem certeza? A pergunta veio carregada de ameaça. Porque sabemos que você tem um celular e sabemos que pessoas em sua situação financeira às vezes são tentadas por ofertas de dinheiro fácil. A acusação era como um tapa na cara. Maria sentiu a indignação queimar em seu peito, mas sabia que uma reação emocional poderia ser interpretada como culpa.
Seu Henrique, eu juro pela vida dos meus netos que nunca falei nada para ninguém. Meu trabalho aqui é sagrado para mim. Então como explica isso? Isabela lhe mostrou uma foto no celular. Era uma imagem dela conversando com Cláudio e Severino no quintal, tirada aparentemente de uma das câmeras de segurança da casa. Vocês três sempre conversando em segredo, sempre parando quando alguém se aproxima. A gente só conversa sobre coisas do dia a dia, Maria defendeu-se, mas percebia que suas explicações soavam fracas mesmo para ela mesma. Maria, a voz de Eduardo ecoou pela sala quando ele entrou, seguido pelo delegado Santos. O delegado tem algumas perguntas para fazer à senhora. O delegado Marcelo Santos era um homem experiente de 48 anos, que havia visto de tudo em seus 20 anos de carreira. Ele estudou Maria com olhos profissionais antes de se sentar. Dona Maria, vou ser direto com a senhora. Encontramos evidências de que alguém desta casa esteve em contato com jornalistas. Rastros de ligações, mensagens. A senhora tem alguma coisa a nos contar? Não tenho, delegado. Eu só trabalho aqui, cuido da limpeza e vou embora. A senhora nunca ouviu conversas sobre o paradeiro do Miguel? Nunca viu nada suspeito? Maria hesitou por uma fração de segundo. Era sua chance de contar tudo. Sobre o tablet, as cartas, as pesquisas de Miguel. Mas algo a fazia hesitar. Se ela revelasse o que descobrira, provaria sua inocência quanto ao vazamento, mas também exporia segredos que poderiam ter consequências imprevisíveis. Delegado, o que eu ouvi foram só conversas sobre preocupação com o menino. Todo mundo aqui está sofrendo. O interrogatório continuou por mais 1 hora, com perguntas repetitivas e tentativas de fazê-la se contradizer. Mas Maria manteve sua versão, apoiada pela verdade de que realmente não havia falado com nenhum jornalista. Quando o delegado finalmente se retirou, sem encontrar evidências contra ela, Henrique se dirigiu a Maria com uma proposta que a pegou completamente desprevenida. Maria, vamos fazer um teste. Que tipo de teste, seu Henrique? Você vai continuar trabalhando aqui normalmente, mas agora você será nossos olhos e ouvidos. Quero que observe tudo, anote tudo e reporte diretamente para mim qualquer coisa suspeita que vir ou ouvir. A proposta era uma armadilha perfeita. Se ela aceitasse, se tornaria uma espiã contra os próprios colegas de trabalho. Se recusasse, confirmaria as suspeitas sobre sua lealdade. Eu não entendo muito bem, seu Henrique. É simples. Alguém nesta casa ajudou meu bisneto a fugir. Alguém está sabotando nossa família. E você vai nos ajudar a descobrir quem é. Mas eu não sei como. Você observa, escuta e relata. Por isso, seu salário será dobrado temporariamente. R$ 240 por dia em vez de 120. A quantia era tentadora demais para alguém em sua situação financeira. Mas Maria sabia que estava sendo manipulada, transformada em uma peça no jogo de poder dos Cavalcanti. E se eu não conseguir descobrir nada, então pelo menos saberemos que não foi você quem vazou as informações. Henrique sorriu friamente. Considere isso uma oportunidade de provar sua inocência. Maria aceitou, sabendo que não tinha escolha. Mas enquanto fingia gratidão pela proposta, sua mente já trabalhava em uma estratégia completamente diferente. Se os Cavalcanti queriam transformá-la em espiã, ela usaria essa posição para descobrir a verdade completa sobre o desaparecimento de Miguel. Naquela noite, em seu apartamento, ela organizou tudo o que sabia até então. As fotos das pesquisas no tablet, as cartas interceptadas de Carolina, as conversas que havia presenciado. O quadro que emergia era de uma família disposta a qualquer coisa para manter o controle sobre Miguel, mesmo que isso significasse separá-lo da mãe que o amava. Mas havia uma peça fundamental do quebra-cabeça que ainda faltava. Quem realmente havia ajudado Miguel?
Severino era o suspeito óbvio, mas e se houvesse alguém mais envolvido? Alguém que os Cavalcanti jamais suspeitariam. E o mais importante, Miguel realmente estava seguro. Ou sua tentativa corajosa de encontrar a mãe havia colocado a criança em perigo ainda maior? Maria sabia que agora, mais do que nunca, precisava encontrar essas respostas. Não apenas para proteger seu emprego, mas para proteger um menino de 7 anos que apenas queria reencontrar a mãe que nunca havia parado de amá-lo. O jogo havia mudado e ela estava decidida a vencê-lo. Junho chegou trazendo os primeiros dias realmente frios do inverno paulistano, e com ele uma descoberta que mudaria completamente o rumo das investigações. Maria havia passado 2 semanas cumprindo seu papel de espiã para os Cavalcanti, relatando conversas banais e comportamentos normais dos funcionários, enquanto secretamente conduzia sua própria investigação. Foi durante uma manhã particularmente gelada, enquanto organizava a despensa da cozinha, que ela fez a descoberta mais chocante de sua vida. Estava movendo prateleiras pesadas para limpar atrás delas, quando notou algo estranho na parede do fundo. Uma das tábuas de madeira parecia ligeiramente desalinhada, como se tivesse sido movida recentemente. Que coisa estranha! Murmurou para si mesma, passando os dedos pela madeira. Pressionando levemente, a tábua cedeu, revelando-se uma porta camuflada. Do outro lado, uma escada de metal descia para o que parecia ser um porão. Maria sentiu o coração disparar. Em todos os meses trabalhando ali, nunca soubera da existência desse espaço. Olhando rapidamente ao redor para se certificar de que estava sozinha, ela pegou uma lanterna da cozinha e desceu os degraus cuidadosamente. O que encontrou a deixou sem fôlego. Era um abrigo subterrâneo, claramente construído décadas atrás. Provavelmente nos anos 1950, durante os temores da Guerra Fria. O espaço era surpreendentemente amplo e bem ventilado, com cerca de 20 metros quadrados. Havia prateleiras com suprimentos antigos, alguns móveis cobertos por panos, e no canto mais distante, algo que fez Maria cambalear. Um colchão improvisado com cobertores, pratos plásticos com restos de comida e desenhos infantis espalhados pelo chão. Meu Deus! Sussurrou, ajoelhando-se para examinar os desenhos. Eram definitivamente feitos por Miguel. Ela reconhecia seu traço e sua obsessão por desenhar plantas de casas. Mas estes eram diferentes. Mostravam o próprio abrigo, com detalhes precisos das escadas, da entrada secreta e até mesmo um sistema de sinais que parecia indicar quando era seguro subir ou descer. Em um dos cantos, ela encontrou o atlas infantil desaparecido da biblioteca. Suas páginas estavam marcadas com círculos vermelhos ao redor de hospitais da zona sul de São Paulo. E grudada na contracapa, uma foto pequena e desbotada. Uma mulher jovem de cabelos castanhos segurando um bebê. Era Carolina com Miguel recém-nascido. Ele esteve aqui, Maria falou. Para o espaço vazio, sua voz ecoando nas paredes de concreto. Miguel se escondeu aqui por semanas. Mas isso levantava questões ainda mais complexas. Como uma criança de 7 anos descobrira a existência desse abrigo? E, mais importante, quem sabia que ele estava ali? Maria fotografou tudo com seu celular, documentando cada detalhe. Foi então que ouviu passos na cozinha acima. Rapidamente, subiu as escadas e fechou a passagem secreta, voltando ao trabalho de organizar as prateleiras como se nada tivesse acontecido. Maria, era a voz de Cláudio. A senhora está aí? Estou aqui, seu Cláudio, só organizando a despensa. O jardineiro se aproximou, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Dona Maria, preciso falar com a senhora. É importante. Pode falar. Não aqui. Depois do almoço me encontre no galpão das ferramentas. E
Não comente com ninguém, por favor. O mistério se aprofundava. Maria passou o resto da manhã em estado de alerta máximo, sua mente trabalhando intensamente para conectar as novas descobertas. Miguel havia se escondido no abrigo subterrâneo, mas não sozinho. Alguém soubera onde ele estava, alguém o alimentara, alguém o ajudara a planejar os próximos passos. Durante o almoço, ela observou discretamente o comportamento de todos na casa. Eduardo permanecia abatido, bebendo mais do que deveria. Isabela estava obcecada com sua imagem nas redes sociais, postando constantemente sobre momentos difíceis e força em família. Henrique, que havia retornado da fazenda, circulava pela casa como um general, inspecionando tropas, desconfiando de todos. Às 2 da tarde, Maria se dirigiu ao galpão de ferramentas localizado nos fundos da propriedade. Cláudio a esperava, suas mãos sujas de terra tremendo visivelmente. Dona Maria, ele começou sem preâmbulos. Eu sei que a senhora anda investigando o que aconteceu com o Miguel. A afirmação a pegou desprevenida. Como assim, seu Cláudio? Eu vi a senhora tirando fotos das cartas na biblioteca. Vi quando examinou a terra vermelha na área de serviço. A senhora não é só uma diarista, é? Maria avaliou rapidamente a situação. Cláudio poderia ser um aliado ou uma ameaça. Decidiu apostar na honestidade. Sou sim, seu Cláudio. Só uma diarista que se preocupa com uma criança desaparecida. Então a senhora precisa saber a verdade. Cláudio olhou mais uma vez ao redor antes de continuar. Eu sei onde o Miguel está. O mundo parou ao redor de Maria. Como assim? Ele não foi sequestrado, Dona Maria, e não fugiu sozinho também. Cláudio respirou fundo. Tem alguém nesta casa que conhece a localização do abrigo antigo no porão há muito tempo. Alguém que soube que o menino descobriu como chegar até lá. Quem? A pessoa menos suspeita de todas. Alguém que está aqui há anos, que conhece cada canto desta casa e que teve motivos muito pessoais para ajudar o Miguel. Seu Cláudio, pelo amor de Deus, me diga quem é. Não posso falar o nome aqui, mas posso dizer onde o Miguel está agora. Ele se aproximou, baixando a voz para um sussurro. Ele não está mais no abrigo. Foi levado para um lugar seguro há 3 semanas. Um lugar onde pode ficar perto da mãe sem ser encontrado pela família. Maria sentiu as pernas amolecerem. Ele está com a Carolina? Próximo a ela. Muito próximo. E está seguro, Dona Maria. Está sendo cuidado e protegido. Mas por que você não conta isso para a polícia? Para a família? Cláudio riu amargamente. Porque a senhora não entende quem realmente são os Cavalcante. Eles não querem o Miguel de volta para protegê-lo. Eles querem ele de volta para controlá-lo. O que isso significa? Significa que, se descobrirem onde ele está, vão fazer de tudo para garantir que Carolina nunca mais chegue perto dele. Vão usar todo o poder, todo o dinheiro, todos os advogados para destruir qualquer chance de a mãe verdadeira ter seu filho de volta. Maria absorveu as palavras como socos no estômago. E quem é que está ajudando ele? Preciso saber. A senhora vai descobrir muito em breve, porque essa pessoa decidiu que é hora de agir, depois de meses planejando, depois de garantir que tudo estava seguro. Chegou a hora de reunir mãe e filho definitivamente. Quando? Domingo, ano que vem, durante a festa de Santo Antônio na Praça Benedito Calixto. Cláudio sorriu pela primeira vez em semanas. Vai ser um reencontro que ninguém vai esquecer. Antes que Maria pudesse fazer mais perguntas, eles ouviram a voz de Henrique chamando por Cláudio na casa. O jardineiro se afastou rapidamente, deixando-a sozinha com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara: Miguel estava vivo, estava seguro e estava prestes a reencontrar a mãe que nunca parara de procurar por ele. A questão que permanecia era se Maria teria coragem de escolher um lado nessa guerra familiar que estava prestes a explodir. E, principalmente,
Ela estava preparada para descobrir a identidade da pessoa que tinha arriscado tudo para devolver uma criança aos braços da mãe que a amava. O domingo da festa de Santo Antônio amanheceu com um céu cinzento típico do inverno paulistano, mas havia uma energia palpável no ar que Maria conseguia sentir desde o momento em que acordou. Era 13 de junho, e ela sabia que este seria o dia em que todos os segredos finalmente viriam à tona. A Praça Benedito Calixto, no coração de Pinheiros, estava sendo preparada desde cedo para a tradicional festa. Barraquinhas de comida típica se espalhavam pela área, com o aroma de milho cozido, quentão e pastel de feira, misturando-se ao cheiro de chuva que ameaçava cair. Bandeirinhas coloridas tremulavam entre as árvores, e o som de sanfoneiros e violeiros criava a atmosfera perfeita para um reencontro que mudaria vidas para sempre. Maria chegou à mansão dos Cavalcante às 8 da manhã, como sempre, mas desta vez carregava no peito a tensão de quem sabe que está prestes a presenciar algo histórico. A família parecia estranhamente calma. Eduardo havia saído cedo para uma reunião com advogados. Isabela estava focada em suas postagens nas redes sociais e Henrique permanecia trancado em seu escritório, fazendo ligações misteriosas. Foi quando ela estava limpando a sala de estar que ouviu uma conversa que a fez parar de respirar. Isabela estava ao telefone, andando nervosamente pela sala sem perceber que Maria estava ali. Sim, eu entendo que precisa ser discreto, dizia Isabela em voz baixa. Mas tem certeza de que é hoje, na festa da praça? Maria se escondeu atrás da estante alta, o coração disparado. Não, eu não vou estar lá. Seria muito suspeito, mas você tem certeza de que ela vai aparecer? Isabela fez uma pausa, ouvindo a resposta. E o menino, ele realmente está bem? Mais uma pausa longa. Eu sei que foi arriscado escondê-lo todo esse tempo, mas não tínhamos escolha. O Henrique jamais permitiria. A voz de Isabela se embargou. Você fez a coisa certa. O Miguel merece estar com a mãe verdadeira. Maria sentiu o mundo girar ao redor. Isabela? A madrasta aparentemente fria e interesseira estava envolvida no plano para reunir Miguel com Carolina? Só. Tome cuidado. Se o Henrique descobrir que fui eu quem... A conversa foi interrompida pela chegada de Henrique, que entrou na sala, com sua bengala batendo forte no chão de mármore. Isabela desligou o telefone rapidamente, fingindo naturalidade. Com quem estava falando? A pergunta do patriarca saiu carregada de suspeita. Minha assessora de imprensa. Estamos preparando uma campanha de conscientização sobre crianças desaparecidas. Maria observava a cena de seu esconderijo, vendo Isabela mentir com uma naturalidade impressionante. Mas havia algo em seus olhos, um medo genuíno de Henrique que ela nunca havia notado antes. Isabela, a voz do velho saiu perigosamente baixa. Eu espero que você entenda a importância de manter nossa família unida neste momento difícil. Claro, Henrique, sempre. Porque se eu descobrir que alguém, qualquer pessoa, traiu nossa confiança, as consequências serão muito severas. A ameaça pairou no ar como uma nuvem pesada. Henrique se retirou, e Maria viu Isabela se sentar pesadamente no sofá, as mãos tremendo. 2 horas depois, Maria recebeu uma mensagem de texto em seu celular antigo. Praça Benedito Calixto, 16 horas, próximo à barraca de pastéis. Venha sozinha. I de Isabela. A confirmação que ela precisava. O resto do dia passou em câmera lenta. Maria cumpriu suas tarefas mecanicamente, sua mente focada no encontro que se aproximava. Às 15h30, ela se despediu normalmente, como se fosse apenas mais um domingo comum. A praça estava repleta de famílias aproveitando a festa. O som da música popular brasileira se misturava aos gritos das crianças brincando e ao barulho dos comerciantes vendendo suas mercadorias.
Maria localizou a barraca de pastéis e esperou, observando cada pessoa que passava. Às 16h05, ela viu uma mulher se aproximar devagar. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, jeans desbotado, tênis gastos. Era Carolina. Maria a reconheceu imediatamente pelas fotos que havia visto nas cartas interceptadas, embora ela parecesse mais velha, marcada pelo sofrimento dos últimos anos. Carolina a olhou hesitante. Você é a Maria? Sou. E você é a Carolina. Isabela disse que você conhece a verdade sobre o que aconteceu. Antes que Maria pudesse responder, ela viu uma figura pequena correndo entre as barracas. Cabelos escuros, olhos grandes e curiosos, correndo diretamente em direção a elas. Era Miguel. Mamãe! O grito do menino cortou o rumo da festa como uma faca afiada. Carolina se ajoelhou no chão, abrindo os braços, e Miguel se atirou contra ela com uma força que quase a derrubou. Mãe e filho se abraçaram no meio da praça, chorando, rindo, sussurrando, palavras de amor que haviam sido guardadas por anos. Meu filho querido, Carolina repetia, cobrindo o rosto de Miguel de beijos. Mamãe te ama tanto, tanto. Eu sabia que você não tinha me abandonado, Miguel disse entre soluços. Eu li suas cartas, eu sabia que você estava procurando por mim. Maria observava a cena com lágrimas nos olhos, mas parte dela permanecia alerta. Onde estava Isabela? Como Miguel havia chegado até ali? Foi então que ela a viu. Isabela saía de trás de uma das barracas, mas não estava sozinha. Cláudio a acompanhava, e nos braços dele, uma mala pequena com roupas e pertences de Miguel. Dona Maria, Cláudio se aproximou. A senhora precisava ver isso. Precisava entender que nem tudo é como parece na casa dos Cavalcanti. Isabela se ajoelhou ao lado de Carolina e Miguel, suas mãos tocando delicadamente o cabelo do menino. Oi, Miguel. Como você está, querido? Tia Isa. Miguel se virou para ela com um sorriso radiante. Você conseguiu. Você trouxe minha mamãe. A verdade finalmente se revelou por completo. Isabela não era a madrasta fria e calculista que todos imaginavam. Ela era a protetora secreta de Miguel, a pessoa que havia descoberto a verdade sobre a separação forçada entre mãe e filho, e que havia arriscado tudo para corrigi-la. Por quê? Maria perguntou, olhando diretamente nos olhos de Isabela. Porque... Isabela respondeu com a voz embargada. Eu também fui separada da minha mãe quando criança. Sei como é crescer sentindo que há uma parte de você que está faltando. Ela olhou para Miguel e Carolina, ainda abraçados. E porque descobri as cartas que o Henrique interceptava. Descobri como ele chantageou Carolina. Descobri a maldade que havia por trás de toda aquela história de proteger o melhor interesse da criança. Maria absorveu. É a revelação, finalmente compreendendo a complexidade da situação. E agora? Ela perguntou. O que vai acontecer? Isabela se levantou, determinada. Agora, Carolina e Miguel vão ter a chance que sempre mereceram. Longe da influência tóxica dos Cavalcanti, longe das mentiras e manipulações. Mas mesmo enquanto a família se reunia no meio da festa de Santo Antônio, Maria sabia que a guerra estava apenas começando. Henrique Cavalcanti não aceitaria essa derrota passivamente, e ela, como a única testemunha de tudo o que havia descoberto, estava prestes a se tornar uma peça fundamental no confronto final que se aproximava. A segunda-feira seguinte, a festa de Santo Antônio amanheceu como o início de uma tempestade que varreu completamente a tranquilidade aparente da mansão dos Cavalcanti. Maria chegou ao trabalho para encontrar a casa em estado de sítio. Seguranças particulares patrulhavam os jardins, advogados entravam e saíam com pastas repletas de documentos, e o próprio Henrique caminhava pelos corredores como um general comandando uma guerra.
A descoberta de que Miguel havia se encontrado com Carolina na praça não demorou a chegar aos ouvidos do patriarca. Câmeras de segurança da região, investigadores privados e a própria rede de contatos influentes de Henrique rapidamente identificaram o que havia acontecido. E a fúria do velho de 85 anos era algo terrível de se presenciar. Como ela se atreve? A voz de Henrique ecoava pelo escritório enquanto ele falava ao telefone com seus advogados. 4 anos sem dar notícias e agora aparece para sequestrar meu bisneto? Maria limpava discretamente o corredor próximo ao escritório, captando cada palavra da conversa unilateral. Não me importa quanto custe. Quero que movam uma ação de sequestro internacional, se for preciso. Quero Carolina Santos presa por subtração de incapaz. E quero saber exatamente quem a ajudou. A ameaça pairava no ar como uma nuvem tóxica. Maria sabia que estava na mira das suspeitas, mas não era a única. Henrique desconfiava de todos, funcionários, família, até mesmo de seu próprio filho Eduardo. Foi nesse momento tenso que ela viu Eduardo descendo as escadas, completamente diferente do homem abatido que havia sido nas últimas semanas. Seus olhos brilhavam com uma determinação que ela não via desde os primeiros dias após o desaparecimento. Pai! Eduardo entrou no escritório sem bater à porta. Precisamos conversar. Agora não, Eduardo. Estou ocupado tentando reparar o estrago que... Não. A firmeza na voz do filho interrompeu Henrique. Agora, pai. E é melhor o senhor sentar, porque temos muito o que esclarecer. Maria se aproximou mais da porta, fingindo limpar um quadro na parede. Pai, eu sei que foi o senhor quem interceptou as cartas da Carolina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sei que o senhor ameaçou processá-la, que ofereceu dinheiro para ela se afastar, que usou nossos advogados para intimidá-la. A voz de Eduardo ganhava volume a cada palavra. E eu sei que o senhor fez tudo isso às minhas costas, me fazendo acreditar que Carolina havia abandonado o Miguel por escolha própria. Eduardo, você não entende as complexidades. Não, pai, o senhor é que não entende, Eduardo explodiu. Miguel é meu filho. Era minha decisão se Carolina poderia ou não fazer parte da vida dele. Aquela mulher não tinha condições de... Aquela mulher era enfermeira. Trabalhava honestamente, amava nosso filho mais do que qualquer coisa no mundo. Eduardo bateu o punho na mesa. E o senhor destruiu nossa família com suas manipulações. Maria mal podia acreditar no que ouvia. Eduardo finalmente havia descoberto a verdade completa sobre a separação. E tem mais, Eduardo continuou, sua voz agora mais controlada, mas ainda carregada de raiva. Eu contratei investigadores particulares. Descobri que Carolina trabalha no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina há 3 anos. Descobri que ela tentou contato conosco dezenas de vezes. E descobri que todas essas tentativas foram bloqueadas pelo senhor. Como você? As cartas estavam no seu cofre, pai. Todas elas. Anos de cartas que Carolina escreveu para o Miguel, tentando explicar que não havia abandonado ele. Eduardo tirou um envelope do bolso, incluindo esta, que chegou na semana passada. Henrique empalideceu ao ver a carta. Eduardo, você precisa entender que eu estava protegendo... Protegendo o quê? Seu orgulho? Sua imagem de patriarca controlador? Eduardo se levantou, caminhando em direção ao pai. O senhor separou um menino de 7 anos da mãe dele porque não conseguia aceitar que ela não fazia parte da nossa classe social. Ela queria nosso dinheiro. Ela nunca pediu um centavo, nem mesmo aceitou a pensão que eu ofereci. Eduardo gritou. O senhor criou essa fantasia na sua cabeça para justificar o injustificável.
A discussão foi interrompida pela chegada de Isabela, que entrou no escritório com passos determinados. Mas havia algo diferente nela. A postura submissa havia dado lugar a uma dignidade feroz. Henrique, ela disse simplesmente, vim me despedir. O patriarca se virou para ela com os olhos faiscando de raiva. Foi você que ajudou aquela mulher. Fui eu que ajudei uma mãe a reencontrar seu filho. Isabela corrigiu calmamente. Fui eu que corrigi uma injustiça que durava anos. Você traiu nossa família. Eu salvei uma criança, Isabela retrucou. Miguel estava definhando aqui, Henrique, sem sorrir, sem brincar, sempre perguntando sobre a mãe. Vocês estavam destruindo a alma de uma criança para alimentar o ego de um velho. A acusação atingiu Henrique como um tapa. Ele se levantou, apoiado na bengala, tremendo de fúria. Você não sabe de nada. Essa família tem um nome, uma tradição. Essa família tem segredos podres, Isabela o interrompeu, e eu não vou mais ser parte disso. Foi nesse momento que Maria ouviu passos se aproximando rapidamente pelo corredor. Era Cláudio, correndo em direção ao escritório. Seu Eduardo! Seu Eduardo! O jardineiro chegou ofegante. A polícia! Eles estão aqui com mandado de prisão. Através da janela, Maria viu 3 viaturas da Polícia Civil estacionadas na entrada. O delegado Santos descia de uma delas, acompanhado por vários investigadores. Mandado de prisão para quem? Eduardo perguntou. Para o seu Henrique, Cláudio respondeu, ainda tentando recuperar o fôlego. E para você também, seu Eduardo, algo sobre ocultação de menor e obstrução da justiça. O mundo parou por um momento. Henrique se apoiou pesadamente na mesa, sua face perdendo toda a cor. Como eles? Ele murmurou. Carolina registrou um boletim de ocorrência, Isabela explicou calmamente. Com todas as cartas interceptadas, com todas as ameaças que vocês fizeram, com todas as provas das chantagens. E eu testemunhei tudo. A campainha tocou, seguida por batidas firmes na porta. A voz do delegado Santos ecoou pela casa. Polícia Civil! Temos mandados de busca e apreensão e de prisão a cumprir. Maria se afastou rapidamente da porta do escritório, mas não antes de ver a expressão de derrota completa no rosto de Henrique Cavalcante. O patriarca que havia controlado vidas e destinos por décadas, finalmente enfrentava as consequências de seus atos. Enquanto a polícia entrava na mansão, Maria soube que sua própria vida também estava prestes a mudar para sempre. Ela era testemunha de tudo. Tinha evidências, tinha conhecimento de segredos que poderiam condenar ou absolver. E em algum lugar da zona sul de São Paulo, Miguel finalmente dormia nos braços da mãe que nunca havia parado de procurar por ele, sem saber que a guerra por seu futuro estava apenas começando. A tempestade havia chegado, e ninguém sairia ileso. 3 meses depois da tempestade que abalou os Cavalcante, Maria da Conceição caminhava pelas ruas tranquilas da Vila Santa Catarina em uma manhã ensolarada de setembro. O inverno havia dado lugar à primavera, e com ela uma sensação de renovação pairava no ar. Em suas mãos, carregava um bolo de chocolate caseiro, receita de sua avó do Piauí, embrulhado com carinho em um pano de prato bordado. A escola comunitária Santa Teresa ocupava um sobrado antigo reformado, com paredes coloridas, pintadas pelas próprias crianças, e um pequeno pátio onde brinquedos simples dividiam espaço com vasos de plantas cuidadosamente cultivados. Era lá que Maria trabalhava agora, como auxiliar de limpeza e cuidadora, em um ambiente que a fazia sentir-se verdadeiramente útil pela primeira vez em décadas. Tia Maria! A voz alegre de Miguel ecoou pelo pátio quando ele a viu chegando.
O menino corria em sua direção com um sorriso radiante que contrastava completamente com a criança triste e retraída que ela havia conhecido na mansão dos Cavalcanti. "Oi, meu querido!" Maria se ajoelhou para receber o abraço entusiasmado. "Como você está hoje?" "Estou ótimo. Mamãe disse que você ia trazer bolo." Os olhos de Miguel brilhavam de expectativa. "E trouxe mesmo. Bolo de chocolate igualzinho ao que eu fazia para os meus filhos quando eram pequenos." Carolina se aproximou, secando as mãos no avental. Aos 32 anos, ela havia recuperado o brilho no olhar que os anos de separação haviam apagado. Trabalhava meio período no hospital e meio período como enfermeira da escola. Uma solução que permitia ficar perto de Miguel enquanto contribuía para a comunidade. "Maria, você não precisava..." Carolina sorriu, mas seus olhos demonstravam a gratidão profunda que palavras não conseguiam expressar. Claro que precisava. Hoje é um dia especial. Era mesmo. 15 de setembro marcava exatamente 3 meses desde que a verdade havia vindo à tona completamente. 3 meses desde que o escândalo dos Cavalcanti ocupara as primeiras páginas dos jornais de São Paulo, revelando não apenas o caso de Miguel, mas toda uma rede de manipulações e abusos de poder que se estendia por décadas. Henrique Cavalcanti havia sido condenado por subtração de incapaz, falsidade ideológica e obstrução da justiça. Aos 85 anos, cumpria pena em prisão domiciliar, confinado em seu próprio império imobiliário, que agora estava sendo investigado por irregularidades fiscais. Eduardo, após um longo processo judicial, havia sido absolvido das acusações mais graves, mas enfrentava uma batalha judicial pela guarda compartilhada de Miguel com Carolina. Isabela havia se divorciado e mudado para o interior, onde abriu uma ONG para reunir crianças com suas famílias biológicas. Severino continuava trabalhando como motorista, mas agora para uma família que o respeitava. E Cláudio? Cláudio havia se tornado um herói silencioso, cuja coragem em testemunhar contra os patrões ajudara a garantir que a justiça fosse feita. "Tia Maria", Miguel puxou sua mão. "Você quer ver o desenho que eu fiz para você?" "Claro que quero." Miguel a conduziu até uma mesa pequena, onde estava espalhado um desenho feito com lápis de cor. Não era mais uma planta de casa com caminhos de fuga. Era um desenho de uma família. Uma mulher de avental, Carolina, uma criança sorrindo, ele mesmo, e uma senhora de cabelos grisalhos com um pano de limpeza na mão, Maria. "Somos todos nós", explicou Miguel orgulhoso. "Você, eu e a mamãe, nossa família escolhida." Maria sentiu os olhos marejarem. Família escolhida era uma expressão que Miguel havia aprendido com a psicóloga que o acompanhava, uma forma de entender que o amor não dependia apenas de laços sanguíneos, mas de cuidado, proteção e carinho genuíno. "É o desenho mais bonito que eu já vi na minha vida", Maria disse, beijando a testa do menino. Naquele momento, a diretora da escola, Dona Rosângela, se aproximou do grupo. "Maria, tenho uma ligação para você na secretaria. Dizem que é importante." Com o coração apertado, ligações importantes raramente traziam boas notícias para pessoas em sua situação. Maria se dirigiu ao telefone da escola. "Alô, Maria da Conceição?" A voz do outro lado era formal, mas gentil. "Sou eu." "Aqui é da Defensoria Pública. Meu nome é Dr. Robson Silva. Senhora, a liga sobre o processo dos Cavalcanti." Maria segurou firme no telefone. "Sim?" O tribunal finalizou a decisão sobre a guarda definitiva do Miguel. Carolina Santos obteve a guarda plena e Eduardo Cavalcanti terá direito a visitas supervisionadas quinzenais. O alívio que tomou conta de Maria foi tão intenso que ela precisou se apoiar na mesa. E não há chance de recurso? O advogado de Henrique Cavalcanti tentou, mas o juiz foi categórico.
As evidências de manipulação psicológica e separação forçada foram consideradas graves. Demais, Miguel permanece com a mãe biológica. Doutor, muito obrigada por me avisar. Na verdade, senhora Maria, eu ligo também para agradecê-la. Seu testemunho foi fundamental para que esta decisão fosse tomada. A senhora salvou uma família. Depois de desligar, Maria ficou alguns momentos em silêncio, absorvendo a magnitude da notícia. Quando voltou ao pátio, Carolina e Miguel a esperavam ansiosos. Que foi, tia Maria? Miguel perguntou, notando sua expressão emocionada. Foi uma notícia muito boa, meu querido. Muito boa mesmo. Carolina entendeu imediatamente pelo olhar de Maria. Suas mãos voaram para cobrir a boca, os olhos enchendo-se de lágrimas. É definitivo, sussurrou. É definitivo. Mãe e filho se abraçaram mais uma vez, mas agora era diferente. Não era mais o abraço desesperado de quem temia ser separado novamente. Era o abraço sereno de quem sabia que nunca mais seria afastado. Mais tarde naquele dia, durante a festa improvisada que tomou conta da escola, Maria observava Miguel correndo pelo pátio com outras crianças, finalmente livre para ser apenas uma criança de 8 anos. Ela pensava em como a vida havia mudado para todos desde aquele domingo em março, quando o menino desaparecera. Carolina se aproximou, segurando 2 xícaras de café. Maria, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que você fez. Não precisa agradecer, Carolina. Qualquer mãe faria o mesmo. Não é verdade, e você sabe disso. Carolina bebeu um gole do café. Você arriscou seu emprego, sua segurança, sua vida financeira para ajudar 2 pessoas que mal conhecia. Maria sorriu, observando Miguel tentando ensinar outras crianças a jogar futebol. Sabe, Carolina, quando eu era pequena, minha avó sempre dizia que a gente nasce 2 vezes na vida. A primeira quando sai da barriga da mãe e a segunda quando descobre para que veio ao mundo. E você, descobriu? Descobri. Eu vim para juntar famílias que foram separadas injustamente. Vim para dar voz a quem não tem voz. Vim para provar que uma diarista do interior do Piauí pode mudar o destino de pessoas poderosas quando a justiça está do seu lado. Naquele momento, Miguel correu até elas, ofegante e sorrindo. Tia Maria, amanhã é meu aniversário. Vou fazer 8 anos. A mamãe disse que posso convidar você para a festa. Claro que eu vou, meu querido. Não perderia por nada no mundo. E sabe o que eu vou pedir quando assoprar as velhinhas? O quê? Miguel olhou para Carolina, depois para Maria, e finalmente disse: vou pedir para que nossa família escolhida fique junta para sempre. Enquanto o sol se punha sobre a Vila Santa Catarina, pintando o céu de tons dourados e rosados, Maria da Conceição soube que seu pedido já havia sido atendido. Não pela magia de velhinhas de aniversário, mas pela coragem de pessoas comuns que escolheram fazer a coisa certa no momento certo. A diarista que veio do sertão para trabalhar nas casas dos ricos de São Paulo havia descoberto que sua verdadeira riqueza não estava nos salários que recebia, mas na capacidade de enxergar injustiças e ter coragem para combatê-las. E Miguel finalmente dormia em paz todas as noites, sabendo que quando acordasse, encontraria o rosto amoroso de Carolina ao seu lado e as mãos carinhosas de Maria cuidando de todos eles. A história que começara com um desaparecimento misterioso terminava com a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu, ate aqui e comente. Eu assisti até aqui. E deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.